Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é o sucesso de Deus. Naturalmente, você deseja ser um sucesso na vida, não é mesmo? Mas você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, empregue todas as oportunidades para confiar em Deus. Sabemos que é fácil proclamar a fé quando estamos na igreja ou quando estamos cercados por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você, nenhum amigo, ninguém para ajudá-lo ou para orar juntamente com você? Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai te colocar nas situações que te levarão a crescer. Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Você optará em confiar em Deus e firmar-se na sua palavra, independentemente das provas, das circunstâncias. Ou você fará um gesto de desespero, dizendo: basta, desisto. A palavra de Deus não funciona. Depende de cada um se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos. Deus não produz fracassos. As pessoas criam seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar, na palavra de Deus, um conhecido homem de fé que transformou toda dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado a seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração. Nem sempre teve situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível. E lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Como sabemos, Daniel foi levado ao cativeiro. O cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. Quando Daniel foi levado para morar no cativeiro da Babilônia, tinha todas as oportunidades para fazer como os babilônios, de viver como eles, de adorar os seus deuses falsos e seguir suas práticas religiosas corruptas. Mas como cativo hebreu num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver seguindo sua criação hebraica, nem exigir que ele permanecesse fiel a Deus. Daniel, no entanto, tomou uma decisão, e aquela decisão foi o segredo do seu sucesso na vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar em comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Como sabemos, Daniel era um hebreu, provavelmente da descendência real. Segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida. Os israelitas consideravam contaminada a comida da mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dele era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados e seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. À medida que você lê o capítulo 1 de Daniel,
ver alguns dos resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas pelo contrário, agradar a Deus. Veja os versículos 17 a 20 de Daniel 1, que diz assim: Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para os que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões, sancionadas por um rei pagão, que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. Mas a fé e a dedicação a Deus voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. E eu pergunto, quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é verdade? Mas veja a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé até mesmo dos mais corajosos. Depois você pode pesquisar no capítulo 6 de Daniel, do versículo 4 ao 28. No versículo 10 desse capítulo 4, nesse capítulo 6 de Daniel, vemos que ele estava firme na sua fé. Ele sabia que tinha um Deus e que seria inamovível a sua dedicação a ele. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava a Deus 3 vezes por dia, conforme sempre fizera. Daniel podia fazer assim porque os seus olhos e a sua fé fixavam-se exclusivamente em Deus. Ele sabia, portanto, que Deus podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. Não desista, porém, a sua fé em Deus lhe dará a vitória. A fé de Daniel não vacilou quando ele foi levado à cova dos leões, e a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22, que diz: O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu, porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável da sua vida diante de Deus, e por isso nenhuma trama maligna poderia vingar-se contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus, embora ele tivesse que passar por essa provação. Deus o promoveu de tal maneira que se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos nesse trecho bíblico que, independentemente das circunstâncias, Daniel
resolvera no seu coração que agradaria a Deus e colocou-se na condição certa de receber as bênçãos da parte do Senhor. E eu digo para você, se você mantiver o seu coração reto diante de Deus e dos homens, Deus cuidará também do seu caso e você sempre sairá vencedor. Amém? Graças a Deus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, nós, em primeiro lugar, queremos te louvar, te agradecer, porque sabemos que diante de ti não há nenhum outro Deus. Somente a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem cuidado de nós. Embora tenhamos passado por circunstâncias difíceis, circunstâncias essas que poderiam fazer com que duvidássemos, com que desistíssemos, nós estamos aqui firmes, confiando em Ti e na Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós sabemos que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E a Tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Sabemos que nada, absolutamente nada, pode impedir o mover do Senhor em nossas vidas. Sabemos também que nós já somos mais do que vencedores. E também que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesse dia de hoje estamos pedindo por aqueles que são doentes, têm alguma enfermidade. Mas Tu és o poderoso Deus que cura, que opera o milagre. Visita essa pessoa, coloca da gota do Teu sangue no corpo dela, repreende toda dor, toda enfermidade, todo mal. E dá-lhe a cura, a saúde plena, em nome de Jesus. Visita essa pessoa também que está passando por dificuldades financeiras, que até mesmo não tem o que comer. Envia-lhe a provisão, porque Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. E por isso também nós estamos aqui, porque sabemos que Tu és o Deus da família. Visita esse lar, essa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos, confiando e crendo no Senhor, na resposta, no milagre. Embora não possamos ainda ver a manifestação do Seu poder, mas cremos, Pai, que o Senhor vai operar o milagre em nossas vidas. Por isso nós já Te louvamos, Te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.